Então, o senhor viu sua esposa pela última vez ontem, quando ela foi para o trabalho. Procurou os familiares? Procurei, irmã. Tá precisando de grana? Não. E veio aqui pra quê? Sua irmã não voltou pra casa. Tu ama de um jeito estranho demais. Dá desespero. Em BH tem um projeto que chama Janela de Dramaturgia. É onde as pessoas levam os seus projetos de textos dramáticos, de teatro. E o Ricardo estava com o roteiro do Elon, ainda nos primeiros tratamentos. E ele entrou nesse projeto de Janela de Dramaturgia e me convidou, entre outros atores, para poder ler o texto do Elon, o roteiro do Elon. E eu fui convidado para ler o Elon e foi ali que eu me apaixonei pelo personagem. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que lugar é esse? Assim. E era um roteiro completamente diferente do que é o filme. Assim. Mas mesmo assim eu achei de um lugar incrível, uma poética, uma sensibilidade e tal, e fiquei extremamente apaixonado. Isso 2 anos antes de começar a filmar. 1 ano depois, o Ricardo estava tendo uma mostra do Bergman em BH, e nessa mostra dos filmes do Bergman, o Ricardo tinha sido convidado para levantar uma peça do Bergman, o Sarabanda, para poder apresentar na mostra, e ele me convidou para integrar o elenco da peça. Aí a gente começou a estreitar relações, assim. E o Ricardo o tempo inteiro muito honesto comigo, sempre me botando no páreo do Elon, mas ao mesmo tempo dizendo que também poderia não ser isso, assim. Só que eu secretamente eu tinha muito alimentado aquela paixão pelo personagem, assim. Então eu ficava meio que fazendo as minhas próprias pesquisas, independente se rolasse ou não, porque o personagem tinha me tocado tanto que eu queria um pouco daquela natureza para minha vida, assim. E bem, aí a gente começou a estreitar os laços de conversas mais artísticas, assim, o que a gente entendia de cena, de atuação em direção e tal, e a gente foi estreitando esses laços, e quando efetivamente eu fui chamado para fazer o Elon, o Ricardo genialmente faz uma desconstrução de toda a poética que eu tinha construído do Elon, ele faz uma virada e uma desconstrução do que poderia ser o personagem. E aí a gente começa, e como a gente já tinha esse abecedário muito fino por causa da peça, por causa das nossas conversas, então a gente começa a fazer uma virada e começa a objetivar cenicamente e efetivamente a construção do personagem no filme. O que tu tá fazendo aqui? Você sabe da Madalena? Eu não sei de nada. Tu acha que ela te deixou? Quem dera ela tivesse coragem pra fazer isso. Dá licença. Então, aí é isso. Como a gente já tinha esse estreitamento de diálogo, não só afetivo, mas também cênico, né, de trabalho e tal. Então as coisas começaram a ficar muito práticas, assim, sabe, assim, era a cena que determinava as coisas, a dramaturgia da coisa que era importante, assim, muito menos a psique do ator e muito mais a cena em si, e a partir da cena em si que a gente ia levantando os significantes e significados que as cenas poderiam ter a partir da dramaturgia. Então, assim, então foi um processo extremamente laborioso, assim, mas ao mesmo tempo também muito afetivo e prático, assim. Então a gente ensaiou algumas vezes, a gente fez um mapeamento de algumas cenas, mas o que se dava mesmo efetivamente era nas conversas antes de filmar e durante as cenas. A gente filmava muitos takes e a cada take que a gente filmava era uma nova construção. O take não era simplesmente uma repetição na busca de uma perfeição. Era cada novo take era uma repetição na busca de algo novo. E isso era muito, muito interessante, porque toda vez que a gente repetia um take, a gente tinha um espaço grande para improvisação, e esse espaço grande da improvisação no próximo take era apropriado, ressignificado, e um novo espaço grande para uma nova improvisação era construído. E assim a gente ia construindo cada novo take, cada 9, 10 takes, e então era um processo de construção dentro do set mesmo, assim, mas de uma maneira afetiva, aberta, sensorial, mas também muito pragmática e lúcida, sabe? Eu vejo ele de 2 maneiras. A maneira... é complexo, né? São muitas camadas, muitos lugares, e essas camadas e esses lugares eu prefiro deixar na cabeça de cada um, assim, sabe? Eu vou tentar descrever uma coisa mais... mais blocada, assim. Então, de 2 maneiras. Uma maneira que é uma esfera mais simbólica, que eu acho que tem a ver com toda a nossa representatividade de ser humano, com o que nos aproxima, esse simbólico, que é um ser humano como qualquer outro, que está passando por uma situação de falta
Então a gente pode entender que todas as ações do personagem, todas as situações do personagem que o personagem vive pode ser lida num campo simbólico e qualquer um de nós, em outras situações, em outros momentos, dentro da nossa cabeça, a gente viveria situações iguais, na falta do amor, na falta da pessoa amada. Isso é um lugar de leitura. O outro lugar de leitura que eu tenho é se fosse no campo real. E aí eu acho um personagem extremamente proativo, independente para onde vai as nossas construções a partir da leitura do filme, mas eu acho um personagem extremamente proativo e às vezes até revolucionário dentro eu diria, de uma micropolítica de si mesmo, sabe assim? Um personagem que se banca o tempo inteiro, assim. Mas sempre a partir da falta do amor, da falta da pessoa amada. E aí faço indistinção de gênero também, nesse sentido, porque qualquer ser humano poderia passar por essa situação. Então ele tocar fogo na coisa, num campo simbólico, é isso. A gente já quantas vezes simbolicamente a gente já tocou fogo em alguma coisa. E no campo real, tocar fogo eu acho extremamente libertador, assim, tipo, foda-se. Foda-se mundo, foda-se estrutura social. Eu tô afim de correr atrás do meu desejo, das coisas que eu acredito. Ei, você, por favor, por gentileza, você não vai se arrepender. Venha ver o Elon, Não Acredita na Morte. É um filme maravilhoso, tá na seção vitrine Petrobras, em 20 cidades do Brasil. É um filme instigante que vai entrar dentro da sua cabeça. E você vai gostar disso. Vem. Hoje à tarde deu entrada uma mulher sem documento. Só pode pegar o elevador aí à sua direita. Tá, obrigado. Nada. Não é ela. Você foi na polícia, falou com a irmã dela. Fui em todos os lugares possíveis. Com o Matheus a gente trabalha juntos desde o nome do meu curta anterior, que é o Tremor, que na verdade o Tremor é digamos, é um curta que deu de alguma maneira origem, ou é um experimento, né, um estudo sobre a mise-en-scène para esse filme, que é o Elon Não Acredita na Morte. O Tremor, ele passa num corte temporal muito justo, que é a gente acompanhando o Elon para reconhecer o corpo da esposa, e para a gente, de uma maneira, começamos a pensar toda a estrutura, né, toda a estética de mise-en-scène, de fotografia, a partir desse curta. Então, assim, ele me deu... O curta, ele me traz um desejo de criar um roteiro, né, assim, de longa a partir dele, mas também ele serviu para nós dois pensarmos visualmente o que seria o Elon, né, assim. Então todo o trabalho de claro escuro, o trabalho sobre plano sequência, né, assim, o trabalho sobre filmar um personagem de costas, né, assim, o Tremor, ele foi esse primeiro estudo pra gente. Então, assim, a nossa conversa em relação ao Elon, ela começa com o Ricardo me pedindo um filme cavernoso. Cavernoso foi o termo específico que ele usou. Como a gente já tinha experimentado com o Tremor, eu já sabia o que isso significava. Era um filme escuro e era um filme claustrofóbico. E um filme em que esse protagonista, ele entrava sempre em ambientes muito sombrios. Ele, em algum momento, até se transformava na própria sombra. Então a ideia era trabalhar com silhueta, com o Elon às vezes entrando na luz, mas na maior parte do tempo estando na sombra, ou com sombra sendo projetada sobre ele, né? Exatamente o oposto. A gente não pensava em luz projetada, era sombra. A sombra era a principal ali no caso. O claro escuro, eu gosto de brincar que assim, não é exatamente um filme claro escuro, é um filme escuro muito escuro, porque de fato é um filme escuro. Quando o Ricardo disse assim, não tenha medo do escuro. E eu geralmente não tenho medo do escuro, eu sou um diretor que faz fotografias escuras, então eu disse assim, olha, é um risco, porque você está pedindo para ser mais radical do que eu costumo ser. E isso foi o que nos guiou mesmo, assim, se ele está mergulhando nas trevas, essas trevas elas têm que ser profundas. Em relação ao movimento de câmera, a gente tinha experimentado também no Tremor seguir sempre o personagem, a câmera está sempre atrás dele, mas não é uma câmera subjetivada, essa câmera não pretende ser o Elon.
É uma câmera que está na presença do Elon. Então o Elon se senta para conversar com o personagem, a câmera talvez se sente também na mesa. A câmera talvez queira mostrar um outro personagem que não o Elon. A câmera talvez queira continuar ou não e pare e deixe o Elon ir embora. Então assim, é uma câmera que ela tem uma vida própria ali, mas ela tem um comportamento de uma pessoa, ou seja, é como se o espectador estivesse ali junto com o Elon. A câmera está ali para colocar o espectador no centro da cena e se movimentando junto. Era um trabalho de coreografia mesmo, porque a gente criava uma partitura junto com os atores. Era uma câmera não muito grande, mas também não muito pequena. Eu usava um colete, chama-se Easy Rig, que tem uma barra de ferro com um cabo que segura a câmera. Então eu tinha certa mobilidade, mas eu não podia passar em todos os lugares, as locações não podiam ser muito pequenas. Então isso também conduzia um pouco a gente por esse caminho, porque são caminhos mesmo que o Elon percorre. Às vezes ele sobe escada, desce escada, sobe ladeira, passa por porta, foge, enfim, e a câmera tá ali acompanhando. Então, o nosso trabalho para construir isso, ele começava já na escolha da locação, ou seja, antes de começar a filmar, quando a gente estava pensando os espaços, a coreografia começava a surgir ali, e a gente só terminava a coreografia no último take daquele plano, porque enquanto a gente estivesse filmando, as coisas podiam se transformar, a gente podia mudar completamente ou simplesmente ir detalhando e aperfeiçoando os movimentos. Então, como operador de câmera, eu estava ali como parte de uma coreografia mesmo, como mais uma peça de uma partitura que precisava cumprir um certo movimento para conseguir colocar o espectador dentro da tensão da cena. O que está acontecendo com você? Você não é assim. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Com o Teuba, né, com o Matheus, a gente pensa a decupagem, né, assim, na verdade eu gosto muito de pensar a decupagem depois que a gente colocou os atores dentro do espaço. Então a gente pensa a decupagem a partir de corpos no espaço. Então a gente não fica antes decupando o roteiro, falando aqui a gente vai fazer um primeiro plano, aqui vai ser uma profundidade de campo. Não, a gente tem um trabalho muito interligado que aí eu também não está aqui presente com a gente, mas trago o Diogo Hayashi da arte para junto, assim, porque a gente precisa de ter esse espaço, a partir do espaço, do ensaio com esses atores, que aí começa o nosso diálogo, né, assim, de decupar o filme, né, de saber aonde vai um primeiro plano, quando vai uma profundidade de campo, como a gente vai deslocar esses atores no espaço e como a câmera se comporta dentro desse espaço, né. A gente tinha uma premissa, que essa premissa ela já é anterior, né, assim, que era uma premissa de fazer um filme em plano sequências, né? Então cada cena é um plano sequência e que a gente tinha que dar essa continuidade de espaço temporal ali e de dança dos atores, né? Assim, e como a gente iria decupar isso. Então assim, é um trabalho que de alguma maneira, eu acho que o Teuba não falou, mas ele tem uma relação que ele tem começado com teatro e com dança, então acho que isso de alguma maneira, que ele fazia parte de um grupo, né, lá da Bahia, e que aí eu acho que isso faz com que o Matheus tenha uma experiência de câmera que não é uma experiência somente técnica de decupagem, mas é uma experiência que eu poderia dizer corpórea mesmo, né? A câmera dele é mais um corpo dentro da cena. Falei certo ou não? Sim, sim. E falando dos espaços, o Ricardo ele é muito interessado em arquitetura. Então, a escolha das locações, ela começa como um primeiro passo da mise-en-scène mesmo, porque aquele espaço é muito importante. E nas visitas de locação, muitas vezes fotos que eram meramente ilustrativas, tipo, para identificar o lugar que a gente viu, se transformavam num ponto de partida, porque aquele espaço já tem uma luz e quem fotografou já estava propondo o enquadramento. Então aquilo já entrava como um primeiro passo para que aquela cena fosse criada. E isso tem a ver com a capacidade que ele tem de visualizar o quadro. Não são todos os diretores que têm essa capacidade. Muitos diretores se concentram somente nos atores ou na dramaturgia, no roteiro, mas tem diretores que têm um apuro visual que ajuda muito o diretor de fotografia, porque ele consegue ver o que o diretor de fotografia está fazendo. Ele consegue ver a luz naquele espaço e imaginar aqueles atores se movendo ali. E isso é muito importante quando você trabalha com um filme como o Elon, que tem esses longos planos sequências, onde há uma
uma constante transformação do espaço ao longo do plano, das situações de luz, da posição dos personagens. Então, um diretor que não consegue visualizar isso, não consegue aportar tanto, não consegue dirigir o diretor de fotografia da maneira necessária, porque é um trabalho muito difícil. E, nesse sentido, a gente conseguia evoluir bastante porque eu tinha esse apoio. Eu era alguém que estava conseguindo enxergar todos os elementos pictóricos. É isso. E sempre dizendo isso que eu acho que vem de uma relação assim, que é isso, assim, a gente diz isso tudo, mas isso tudo também parte, né, de uma ideia de uma dramaturgia, né, e assim, acho que o roteiro, né, assim, que é uma história muito simples, quem puder acompanhar e ir no cinema, mas é uma história de acompanhar um personagem que busca a esposa que desapareceu, mas a nossa proposição, tipo, a nossa composição, né, de cena, ela parte da dramaturgia desse personagem, de como conseguir transpor em imagem uma densidade de um personagem. Acho que isso, nosso trabalho está em função, ele não é em função propriamente de uma estética que a gente pode construir, mas que como essa estética narra a história ou a perturbação desse personagem. Mas é isso, obrigado. Venham assistir Elon Não Acredita na Morte. Ela tava aqui.